Olá, ótimos! O livro de hoje, Humanidade, uma história otimista do homem. Eu já começo com a pergunta: quem nunca questionou uma atitude assim do outro? Será que fulano está fazendo aquilo mesmo de coração? Ou será que tem algum interesse? A gente chega até a reproduzir aquela frase, né, aquele ditado, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. E para comprovar essa ideia assim pessimista da humanidade, uma pesquisa global foi realizada e aqui no Brasil apenas 5% da população acredita na decência humana. Mas essa história vai mudar, vamos mudar aí essa perspectiva, porque esse livro fala justamente sobre isso. O autor é Rutger Bregman e aqui até tem um comentário de Yuval Harari, que é, a gente sabe, best-seller mundial. Eu falei aqui já do livro dele, o Homo Sapiens, tem também o Homo Deus. Ele diz: esse livro está me fazendo enxergar a humanidade sob uma nova perspectiva. E eu vou te explicar o porquê que somos melhores do que pensamos. Aqui eu quero trazer para vocês alguns trechos de como o autor chegou a essa conclusão otimista da humanidade. Não pretendo, é claro, falar do livro todo, mas eu tenho certeza que com o que eu vou te dizer você já vai ficar doido para ler. Então ele analisa situações onde aconteceram catástrofes, né? A Segunda Guerra Mundial, ele fala sobre o 11 de setembro, o furacão Katrina, o Titanic. Muito se dizia que as pessoas que passavam, a população que passava por acontecimentos tão devastadores, acabavam se tornando pessoas mais mesquinhas, mais medrosas, pessoas que pensavam em si, e não foi isso que aconteceu. Na Segunda Guerra, por exemplo, estudiosos foram no sudeste de Londres depois do bombardeio da Alemanha e ele analisou que tinham crianças brincando nas ruas, pessoas nas janelas tomando chá tranquilamente. Foi analisado também que diminuiu o número de alcoolismo, né, na região. Os centros psiquiátricos, né, de vários lugares que tiveram bombardeios também estavam vazios e, por incrível que pareça, nos bares, né, alguns até totalmente destruídos, tinham cartazes engraçadíssimos. E eu até anotei aqui para dizer para vocês que era tipo assim: estamos mais abertos do que nunca, né, nos bares que não tinham nem porta e nem janela. E outros tinham frases assim: nossas janelas foram destruídas, mas nossas bebidas continuam ótimas. Entrem para experimentar. Então, na verdade, toda essa ideia de pessimista não foi encontrada, né? As pessoas foram solidárias. Um estudo contrário também foi realizado na Alemanha, quando ela se entregou em 1945, foram entrevistados 100 alemães e questionados, né? Foram feitas perguntas das mais variadas para saber como foi o impacto, né, dessas pessoas depois dessa guerra que durou tantos anos e causou tantas mortes e devastações. E o relato das pessoas também surpreendente, né? Algumas pessoas disseram assim: senti um cheiro de energia e acendi um cigarro. Outro disse que o clima era de euforia, como se tivesse ganhado a guerra. Então, mesmo no caos, né, essas pessoas foram firmes, foram solidárias, ajudaram umas às outras, tentaram proteger umas às outras, diferente do que foi dito. E aí o livro mostra até um estudo que fala quando um avião está pousando de emergência, né? Pessoas foram questionadas: o avião está um pouso de emergência. Então se imagine aí nessa situação. Você acha que como que as pessoas se comportariam? No planeta A, cada um ia pegar a sua máscara, colocar, né, e ajudar o outro de alguma forma, né? Sempre ali próximo, tentando fazer com que ele se acalme, a pessoa que está do seu lado e tal. E no planeta B, as pessoas, meu amigo, quando o avião está pousando de emergência, começam a querer sair e não estão muito se importando, querem salvar a própria vida, são mais individualistas. As pessoas respondem B, mas foi comprovado que, de fato, nós somos o A, nós somos o planeta A.
não só nessa situação da Segunda Guerra, onde tanto as pessoas da Inglaterra quanto as pessoas da Alemanha, depois da guerra, estavam com um sentimento mais brando, diferente do que foi divulgado, que estariam mais agressivas e individualistas. Isso aconteceu também no 11 de setembro. As pessoas desceram calmamente, né, as Torres Gêmeas, quando houve o bombardeio, deixaram os bombeiros passarem, em vez de passarem por cima uma das outras para poder salvarem aí suas próprias vidas, não. Uns ajudando os outros, tentando manter a ordem, tentando manter a organização. E no furacão Katrina, que foi em 2005, que teve realmente uma devastação também total, foi divulgados estupros, foram divulgados saques às lojas. Depois foi comprovado que o clima unicamente era de união, de comunhão, diferente do que estava sendo divulgado nos noticiários. Nenhum estupro foi comprovado e os saques foram realizados de forma organizada, inclusive com a escolta da polícia. Eram saques de grupos que estavam tentando alimentar uns aos outros. Então, quando a devastação aconteceu total, que alguns mercados se mantiveram de pé, alguns poucos, eles se uniam para fazer esses saques organizados para distribuir o alimento naquele local devastado. E a forma leve da escrita, engraçada, irônica, que o autor traz, é em passagens como no momento em que ele fala que Londres, os bares, né, anunciavam, estamos de portas abertas e tal, porque realmente estava destruída. E também o mesmo aconteceu na Alemanha, né? Na mercearia, assim, na porta, pode vir, a manteiga tá uma delícia, completamente derretida e tal, né? Por causa dos bombardeios. E aí ele brinca dizendo que a ironia do londrino é muito melhor do que o dos alemães. E ele sempre fala com quem tá lendo, né? Ele sempre fala com o leitor. Fala também de duas situações, uma fictícia e uma real, de adolescentes que se perdem numa ilha. A fictícia é um livro que ganhou o prêmio Nobel, conhecidíssimo, que chama Senhor das Moscas. Nele, os adolescentes que estão perdidos nessa ilha não têm uma postura, diria que tão solidária assim. Chega um determinado momento que fica cada um ali por si. E na história real, ele traz até a foto desses adolescentes que hoje são idosos. Vivem extremamente bem, através da colheita, plantam o que comem, são pessoas extremamente do bem. E eles sobreviveram, gente, a essa ilha, né? Através justamente dessa solidariedade. Montaram um mutirão de alimentação, um caçava, o outro fazia sinal de fogo. Deixa eu mostrar aqui o outro senhor. Ó, coisa linda. E isso não é o livro fictício, isso não é uma história de ficção, essa é história real, né? Eles ficaram realmente à deriva e conseguiram sobreviver, diferente da outra história que teve até morte. E esse livro faz muito a gente refletir o que a gente consome de informação e o que é que a gente valoriza. Eu confesso para vocês que durante muito tempo, quando via nas minhas redes sociais, no Instagram, que eu tenho uma quantidade até maior de seguidores, quando eu fazia algum tipo de postagem, podia ter 10 postagens falando, concordo com você, é isso aí e tal. Bastava ter uma, sabe, falando, nossa, nada a ver, você é totalmente sem noção, você é artificial, você é falsa, você... E aquilo me abalava. E isso também se explica no livro, que é justamente o motivo da gente achar que é mal, que é malicioso, que não somos essencialmente bons. Por quê? Porque a gente valoriza a notícia ruim, a gente valoriza o comentário ruim, e isso se chama viés da negatividade. É quando a gente valoriza sempre o comentário maldoso, é quando a gente não ressignifica aquilo que é dito. Né? Porque se a pessoa está falando da gente, é ela que está falando da gente. Como a gente recebe é que vai fazer a diferença. E o viés da disponibilidade faz com que a gente sempre associe determinada coisa a coisa ruim. Por exemplo, se a gente acha que todos somos maus,
quando alguém fizer um bem, a gente vai sempre desconfiar. E aí eu trago aquela reflexão que eu já disse aqui, às vezes, sobre uma colega que virou blogueirinha, né? Que está fazendo vários stories, que está se desenvolvendo e a gente vai e julga de alguma forma. Para fulana, minha gente, como tá, né? E a gente acaba julgando essa colega, acaba estereotipando ela de blogueirinha. E quando a gente precisa fazer isso, a gente fica com vergonha, a gente se sente seguro, justamente por esse julgamento que a gente faz. A gente fica com medo que o outro também julgue. Então, ele traz essa reflexão, né? Que a gente precisa ter um olhar mais empático para o outro, para o mundo de uma forma geral, porque é comprovado que nós somos essencialmente bons. E aí ele traz até a reflexão, né, dos pensadores Thomas Hobbes, lá em 1560, né? Ele falava que a gente precisa ser liderado por alguém, a gente precisa perder nossa liberdade para seguir de forma decente, porque somos essencialmente ruins, competitivos e vamos sempre querer estar acima do outro. Já, né, anos depois, até depois da morte de Hobbes, vem Rousseau, né, Jean-Jacques Rousseau, trazer que não, que é a sociedade que nos corrompe, né? Que a gente nasce bom, é o que a gente consome, é o que a gente acredita, é o que a gente vê, é o que a gente internaliza que nos torna bons ou maus. E o exemplo que eu amo, que ele também fala aqui, é sobre a história do lobo, né? Que nós temos dois lobos. Aquele que sempre vai nos paralisar, vai nos deixar com medo, vai nos deixar inseguro. E tem um outro lobo que vai falar, não, você consegue, você é ótimo, perceba como você é bom, como você é maravilhoso, maravilhosa. E qual é o lobo que sobrevive? O lobo, é claro, que a gente alimenta. Então estejamos atentos ao que a gente assiste, ao que a gente consome, né? Alguns já sabem lá do Instagram, ótima, dona ótima, porque eu vivo dizendo que eu tô me sentindo ótima. De fato, me senti ainda melhor com esse livro, que tem essa visão tão melhorada da humanidade. Eu indico para que você leia, tá aqui, Humanidade, uma história otimista do homem. Comenta aí se você já leu, se você está com vontade de ler, se você se interessou. Eu comecei a ler esse livro a partir de um clube que eu estou participando, de um clube do livro, e já estou aqui, antes mesmo de ler ele com o grupo, já estou aqui passando para vocês. Obrigada a você que ficou até aqui, estou me sentindo ótima.